Bem, gente, boa tarde a todos mais uma vez e para aqueles que estão online. Bem, então o assunto hoje é sobre a doutrina secreta. A doutrina secreta é um livro básico da Sociedade Teosófica, né? É o básico. Ele contém o principal, né? O conteúdo principal da teosofia. Então, é o livro mais importante, né? Tem muitos livros bons e importantes, mas a Doutrina Secreta é o livro mais importante da teosófica, da Sociedade Teosófica, e talvez não, é o livro mais importante desse gênero, né? Do gênero esotérico que se escreveu até agora no mundo, até agora. Não tem outro mais completo que a doutrina secreta. Então, eu vou falar um pouquinho, o que eu vou falar hoje são os aspectos assim básicos, né? Os conceitos básicos, porque é um livro que eles tem que ser estudado, às vezes, por muito tempo, né? Os estudiosos que gostam de estudar, estudam, levam até anos, porque não é um livro fácil. Mas, então, eu vou falar sobre os conceitos, como é que ele foi escrito, em que lugar, o momento em que foi escrito, né? E etc. Bem, então, a bibliografia é uma bibliografia quase toda da Helena Blavatsky. São comentários dos próprios livros da Blavatsky, né? Introdução à Doutrina Secreta, o livro Perdido de Dizian, que eu vou falar bastante, porque é o livro que deu base à Doutrina Secreta, Estudos Seletos em A Doutrina Secreta de Blavatsky, de Salomão Lancre, e a própria Doutrina Secreta, volume 1 e 2, mas hoje eu vou falar mais sobre o volume 1, que é a Cosmogênese. A Antropogênese eu vou falar um pouquinho só, porque são 2 volumes. A Cosmogênese, que fala da criação do universo, né? E a Antropogênese, que fala da humanidade, do homem, quando apareceu o homem em todas as raças, etc. Né? Então, hoje é específico para a cosmogênese. Bem, um pouquinho de Helena Blavatsky, porque não é uma biografia, não é a vida da Blavatsky, né? Como ela é a autora do livro, vamos falar um pouquinho dela. Né? Então, a Helena Petrovna Blavatsky era russa, nascida na Ucrânia, todos sabem que foi a fundadora da Sociedade Teosófica, juntamente com o Coronel Olcott. Ela era uma escritora, naturalmente, escreveu muitos livros, não foi só a Doutrina Secreta, uma grande pesquisadora da filosofia, das filosofias antigas, das religiões antigas. Ela era uma grande conhecedora e pesquisadora, né? Desde cedo. E ela, enfim, ela foi uma das figuras mais importantes do mundo espiritualista do século XIX e XX. Bom, entre todas as suas realizações, a doutrina secreta se destaca como sendo a mais importante obra esotérica, como eu já falei, do século XIX e XX. Embora ainda no século que nós estamos, ela tem muito ainda que ser compreendida, né? E muita gente e conhecida, que a maior parte das pessoas não conhece, né? Não sabe o que é essa obra. A Helena Blavatsky, quando escreveu esse livro, ela terminou de escrever o livro, ela mesma disse: este livro só vai ser compreendido, só vai ser valorizado daqui a 100 anos. E, na verdade foi mesmo. Depois, no começo do século XX até agora, ultimamente, é que ele está sendo mais falado, mais valorizado, né?
Bem, eu vou mostrar aqui para vocês a obra da Helena Blavatsky, tudo que ela escreveu antes e depois da Doutrina Secreta. Ela escrevia vários artigos para o jornal russo, jornais ingleses. Ela participou da edição das revistas Lucifer e Theosophist na Índia e em Londres. Ela escrevia para esses jornais muitos artigos. Ela teve participação na edição de Luz do Caminho, que é um livro pequenininho, de muita profundidade, um dos livros mais importantes da Teosófica, A Luz do Caminho. Ela participou junto com Mabel, esqueci o nome da autora, Mabel Collins. Bom, depois ela começou a escrever o Isis Sem Véu. Isis Sem Véu é o Luz do Caminho, esse pequenininho. Ele é pequeno no tamanho, mas é grande no conteúdo. É um dos livros mais importantes também da Doutrina Secreta. Também difícil de ser compreendido. Bom, o Isis Sem Véu foi o primeiro livro, antes da Doutrina Secreta, com princípios fundamentais da filosofia oriental, né? E tinha informações a respeito de assuntos ocultos. Foi o primeiro livro com respeito de assuntos ocultos. Foi o primeiro livro editado. Nunca antes se editou um livro com esses assuntos ocultos, né? Também tinha o volume 1 e 2. Depois de 4 anos, mais ou menos, ela começou a escrever a Doutrina Secreta. No começo foi editado em 3 ou 4 volumes, agora é editado em 2 volumes. A Cosmogênese foi editado em 1888, segundo volume, e a Antropogênese no mesmo ano, né? E com comentários de Annie Besson, que era uma outra grande teósofa. Bom, ela depois fez a tradução para o inglês da Voz do Silêncio, que é outro livro muito importante, que também foi retirado do mesmo livro, das Instâncias de Dzian, do mesmo livro que deu base para a Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio. A Doutrina Secreta, ela escreveu quase no final da vida, uns 10 anos antes de morrer, né? E a Chave para a Teosofia foi o seu último livro. É um livro mais simples, com perguntas e respostas, mas a grande obra dela mesmo foi a Doutrina Secreta, que nós vamos falar aqui. Bom, aqui é só para mostrar o primeiro, cosmogênese, antropogênese. Bem, quais seriam as fontes? Onde é que ela foi buscar tudo aqui, todo aquele conteúdo, né? Tão oculto porque não se sabia nada sobre aquilo, né? Ela retirou do livro de Dzian, Dzian da palavra sânscrita Dhyan, quer dizer meditação mística. Bem, o livro de Dzian estava lá no Tibete, né? Ela teve acesso a esse manuscrito arcaico, que não era qualquer um que tinha acesso, né? E ela teve várias vezes na Índia até que teve acesso. Então, esse livro de Dzian é um manuscrito arcaico, imagine, feito de folhas de palma ainda, que se tornaram impermeáveis à água, ao calor, à luz, né, ao ar, em algum processo que nem se conhece. Bom, aí, esse livro de Dzian é o primeiro volume dos 14 comentários, de 14 volumes de comentários sobre os 7 livros secretos de Kyuchi, e mais um glossário do mesmo nome. Esse conjunto de livros são mantidos em segredo sob a responsabilidade de um lama lá no Tibete, o lama Ijigadje. E ainda tem mais 35 livros exotéricos, quer dizer, são destinados ao público leigo, então são mais abertos, né? E também está sob o poder dos lamas tibetanos. Para se entender melhor da onde ela foi retirar esse conteúdo para a doutrina secreta, então, tem 3 grupos de livros, esses livros de Kyuchi. O primeiro são 7 volumes secretos, não foi daí que ela tirou.
Foi tirado daqui, do segundo grupo, que são 14 volumes de comentários, anotações e um glossário. E a doutrina secreta foi tirada do primeiro volume somente, e mais o glossário. Quer dizer, ela foi direitinho onde tinha mesmo aquilo que ela queria mesmo, né? Aquele conteúdo mais importante para escrever a doutrina secreta. E os 35 volumes exotéricos. Bem, o texto original das instâncias de Dizian foram escritas em Senzar. Senzar é uma língua mais antiga ainda, muito mais antiga que o sânscrito. Era uma língua sacerdotal, língua dos iniciados são aqueles seres elevados, né? Que deu origem o sânscrito, o Senzar é que deu origem ao sânscrito. O sânscrito já é uma língua muito antiga, primitiva, é do começo da quinta raça raiz, o sânscrito. E o Senzar é mais antigo, o tempo que a humanidade ainda nem tinha corpo físico, né? E o Senzar possuía uma escrita hieroglífica cifrada, não era fonética, era simbólica. Então, não era uma língua fonética, era só simbólica. Depois, foi reproduzido para o sânscrito, para as línguas orientais, e depois para a linguagem europeia, né? Hoje, a doutrina secreta é editada em quase todas as línguas do planeta, né? Bom, o que ela encontrou na primeira folha, primeira folha, vamos dizer que não era página, porque não eram livros, né? Do livro de Dizian. Ela encontra círculos. O primeiro círculo de uma brancura imaculada, num fundo preto, e nas páginas seguintes, a continuação desses símbolos. O que representava? O despertar e o desenvolvimento do cosmos. Então, era a história da criação do universo. Olha só. Então, eu trouxe aqui para vocês o primeiro símbolo aí que ela encontrou, que era um disco de uma brancura imaculada, sob um fundo negro. O que simbolizava isso? Simbolizava a causa primeira, o espaço absoluto. A gente, por mais nomes que dá, não tem, assim, uma explicação. É a causa, quer dizer, a causa que não estava manifestada, né? A causa primeira, mas não estava manifestada. A não manifestação, aí não tem nada, o círculo está vazio. Ou, como a gente chama aqui, como a gente estuda, é o período de Pralaya, a não manifestação. Não existia nada, existia alguma coisa que não estava manifestada. Bem, agora eu coloquei esses símbolos todos todos juntos aqui, mas eles estavam um em cada folha, né? Não vão ficar assustados com a última, não, porque né, o último símbolo que tem uma explicação. Todos eles têm. Na segunda folha tem um círculo com ponto. É a primeira diferenciação. O primeiro movimento de manifestação, né? No outro, o círculo com diâmetro significava a natureza criadora feminina. Já começaram a aparecer a natureza se manifestando, mas feminina, ainda feminina. No outro círculo, com uma linha cortada, o diâmetro já simbolizava, na terceira raça, a separação dos sexos, porque antes disso não havia, como é que se diz? Andrógeno, né? As criaturas que não tinham nem físico ainda eram andrógenos. E aí está simbolizando a separação dos sexos. Depois, a cruz sem o círculo é a queda do homem na matéria.
a queda do homem na matéria, quando o homem adquire um corpo físico. Esses símbolos dão origem ao Tau, que é uma letra hebraica, mas anteriormente foi usada pelos adeptos. Adeptos eram criaturas muito elevadas, só eles que conheciam esse símbolo, né, que usavam esse símbolo. E esse último símbolo, o Tau é símbolo da consagração, salvação, o Tau. E o último símbolo que eu coloquei aí é o símbolo da transformação, o símbolo da eternidade. Ele é arcaico. Ele foi usado, né, pela guerra, da Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas, mas eles foram lá buscar um símbolo arcaico que foi usado erradamente, que quer dizer transformação, eternidade, quer dizer, tudo está em eterna transformação. E eles usaram o contrário. E esses símbolos também deram origem a outros símbolos, né, que eu não trouxe aí. É o símbolo da vida, o símbolo de Vênus, todos originários desses símbolos. Quer dizer, em resumo, todos esses símbolos já estão contando, não narrando, a cosmogonia toda, né? A criação do universo, o aparecimento da humanidade, e etc., etc. e tal. Bom, vamos ver como é que ela começou a escrever esse livro. Ela começou a escrever esse livro na Índia, em 1879, logo após a fundação da Sociedade Teosófica, né? Então, ela foi para lá, começou a escrever, e muitos daqueles indianos que já eram teosofistas, já eram teósofos, começaram a colaborar, a ajudar. Um deles foi um Subahum, grande conhecedor da filosofia védica. Ele contribuía com muitas sugestões, críticas, etc. Também ela teve a colaboração de um Constance Westminster, que ela conheceu na Alemanha, que organizava aquela papelada, como fazia compilação dos papéis, etc. Porque ela começou na Índia, mas depois ela teve muitas interrupções. Ela escreveu na Alemanha, ela escreveu em outros lugares, né? E um pouquinho, e ela teve colaboradores, né? O coronel Olcott também foi grande incentivador para ela escrever essa doutrina secreta. Mas a grande contribuição mesmo foi dos mestres de sabedoria, que a gente fala, os Mahatmas, grandes almas, né? O Mori e o Kuthumi, que já a acompanhavam desde quando ela era jovem, né? E eles estavam esperando esse dia em que ela pudesse escrever, começasse a escrever esse livro, um dia que ela já estivesse pronta, amadurecida, né? Ela já estava numa certa idade, ela estava pronta para escrever, começar a escrever esse livro. Agora, como é que ela escrevia? Ela tinha muito conhecimento, colaboradores, mas ela colocava lá, tem coisas na doutrina secreta que nunca ninguém foi lá para ver, que ela via na luz astral. O que é a luz astral? É a memória da natureza. Ela conseguia, ela era uma grande clarividente, né? E o que ela via na luz astral? Ela via títulos, capítulos, páginas, números de livros, manuscritos, né? Que faziam referência a transcrições provenientes de obras raras, que não saíam lá da biblioteca da Inglaterra, de Oxford, biblioteca de Bodleian, e também manuscritos lá do Vaticano. Onde ela foi buscar? Ela via na luz astral. Essa senhora aqui, Constance, essa condessa Constance de Westminster, ela via a Helena Blavatsky olhando a maior parte do tempo, olhando e escrevendo, tomando nota, olhando, mas não era uma biblioteca. Ela não tinha uma biblioteca na casa dela, no escritório dela. Ela não tinha uma grande biblioteca. Ela tinha meia dúzia de livrinhos e ela anotava coisas raras e que está tudo na doutrina secreta. Bem,
Os objetivos principais, tem uma coisa aí que está atrapalhando. São 3 objetivos principais da doutrina secreta, o porquê que ela escreveu. Primeiro objetivo, para demonstrar que a natureza não é uma aglomeração fortuita de átomos. Os átomos não estão lá se desenvolvendo e formando outras coisas, né? À toa, né? Nada é por acaso, tudo tem um sentido, né? E ensinar ao homem o lugar que, por direito, lhe compete no plano do universo. Então, tudo vem de um plano maior, de um plano divino, né? Tudo tem um sentido. E o lugar que o homem tem nesse plano do universo, hoje nós vamos ver que até hoje os homens ainda não se conscientizaram do papel que nós temos aqui no plano do universo, né? Diz que 92% das pessoas no planeta não tem consciência não do que fazem aqui, do que é, o porquê que nasceu, o que está fazendo, não sabe. Esses 8% já estão um pouquinho mais no caminho, já estão se conscientizando, mas ainda está tudo meio nublado. Bom, o segundo é evitar que sejam desvirtuadas as verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões e descobrir, até certo ponto, a unidade fundamental que se acha na raiz de todas elas. Bom, as verdades arcaicas que estão nas religiões sempre foram desvirtuadas. E esse era o trabalho dela, né? Desvendar, tirar o véu dessas verdades e mostrar que as verdades estão em todas as religiões. Ela está se referindo às religiões antigas, né? Do Oriente e do Ocidente. Está falando dos Vedas, né? Dos Upanishads, da Bíblia, está falando do Oriente, todas elas são desvirtuadas, e ela tenta mostrar essas verdades o tempo todo nesse seu livro. O terceiro objetivo é mostrar que a ciência da civilização moderna jamais se aproximou do lado oculto da natureza. No tempo que ela escreveu o livro, a ciência já estava muito materialista, né? Na antiguidade, a ciência ainda se baseava nos fenômenos da natureza. A partir do século XVII, ela vai ficando cada vez mais materialista. Naquele tempo, então, no livro dela, ela sempre se refere a isso. Não, a ciência mostra isso? Não, mas é isto. A natureza, o ocultismo, a ciência oculta é assim. A ciência está contrária a isso. E ela, o tempo todo, ela rebate isso, né? E hoje a ciência também está materialista, mas alguma coisa já está se encontrando, né? Bom, então, resumindo, a doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos. Seus ensinamentos são anteriores aos Vedas. Vedas é o livro mais antigo, a escritura mais antiga do Oriente, lá da Índia, né? Ela é anterior. Não se sabe quem é que escreveu aquilo. Não é escrever, eram símbolos, não se sabe. Né? É uma coisa assim que nem é anterior à quarta raça. Né? É uma tentativa também para se descobrir, em parte, o fundamento e a herança comum de todas as religiões. Isso aqui talvez seja o ponto central do livro dela. Bom, a princípio, ela tinha a intenção de escrever a doutrina secreta unicamente para interpretar a matéria contida em Isis Sem Véu. Ela escreveu Isis Sem Véu primeiro, mas ficaram alguns pontos muito sem solução. Então, ela escreveu a doutrina secreta para explicar melhor o livro anterior, que também era muito importante. Mas depois, a doutrina secreta tomou um rumo muito diferente e ficou uma obra inédita, né? Melhor que a Isis Sem Véu. Bem, tais verdades não são de modo algum expostas com um caráter de revelação. Então, ela dizia, não, tais verdades não são revelações.
elas já estão contidas nas religiões. Não são. Só que falta, né, explicar melhor, falar a verdade, né? Tanto é que o emblema aí da teosófica é nada, está no emblema, né? Não há religião maior do que a verdade, né? Está escrito no símbolo da teosófica. Então, essas verdades estão encerradas nas grandes religiões asiáticas, nos Brahmanas, nos Upanishads, nos Puranas e na própria Bíblia. Bom, a doutrina secreta é uma obra não só de estudos, mas também de meditação. Então, quem vai para a doutrina secreta não vai para estudar só. Ela é uma meditação, porque depois eu vou mostrar para vocês que ela é feita em versos, em poemas, né? Ressalta ainda a importância da intuição para se compreender a doutrina secreta. Então, para a doutrina secreta, não adianta ir com o cérebro físico, tem que ir com a intuição. Assim como muitos cientistas descobrem as coisas por intuição, a doutrina secreta também. E ela tem uma didática também para se estudar, né? Nem todos os que estão na teosofia estudam para valer, né? A doutrina secreta, né? Mas, se for, tem uma didática, porque senão fica muito confuso. Tem dois tipos, assim, mais assim, principais. Um é sequencial, que a pessoa vai lá, escreve, estuda, trechinho por trechinho, vai parando, vai meditando, vai estudando devagar, mas isso o estudante tem que ter os requisitos necessários, anteriores. Tem que ter os conceitos primeiro, antes de começar a estudar. E também tem um modo de estudar a doutrina, por assunto. Tem um índice, tal assunto, por exemplo, o karma, o dharma, outra coisa, está na página tal. Aí o estudante vai lá e vai procurar. Aí é um estudo assim menos profundo, né? Bom, eu trouxe aqui os princípios fundamentais para o estudo da doutrina secreta. Esses são conceitos fundamentais que a pessoa que vai, ou quem está na teosofia, ou mesmo quem não está, que vai estudar, vai ler, tem que ter esses princípios, acreditar nisso, vai. Tem que acreditar nisso. Esses princípios, eles são desenvolvidos em outros livros, né? Nós temos um monte de livro aí que desenvolve esses conceitos todos, né? Eu vou falar assim bem sucintamente. Bom, o primeiro princípio é acreditar que existe um princípio, um Deus, né? Onipresente, eterno. A gente fala Deus nas religiões, mas a gente fala o absoluto, né? Que ele é onipresente, eterno, sem limites, imutável, sobre a qual toda especulação é impossível. Não adianta especular e tentar compreender, porque é muito difícil para o cérebro humano compreender isso. Acho que nenhum humano ainda compreendeu o que é a existência deste princípio, né? Uma coisa ele não é. Esse Deus que a maioria das religiões mostram que é aquele Deus antropomórfico, com barba, né? Não é esse Deus. Bom, existe uma unidade fundamental de toda a existência. Então, é uma ideia, uma das principais ideias, né, para quem estuda aqui esses assuntos. Existe uma unidade da qual parte tudo que existe. Existe uma fonte, uma fonte única. A eternidade do universo como plano sem limites, periodicamente cenário de universos, manifestando-se e desaparecendo constantemente. Então, esse universo é eterno, só que ele tem períodos de descanso e períodos de atividade. O grande descanso, que é o pralaya, o geral, o global, né? E outros, dentro daquele período de atividades, tem descansos parciais, né? E há períodos de atividades e descansos parciais, mas é eterno.
A identidade fundamental de todas as almas com a suprema alma universal. Nós todos nos identificamos com uma alma só, que é a suprema alma universal. A peregrinação é obrigatória para todas as almas, que são centelhas da alma suprema, através do ciclo de encarnação ou necessidade, durante todo o período. Então, essas almas, essas essências, né, elas fazem a sua peregrinação obrigatória. Por quê? Porque há uma necessidade de evolução. Então, existe uma eternidade do peregrino. O peregrino é a nossa mônada, é a nossa essência. Durante um ciclo de encarnações. Então, essa eternidade, o ciclo de encarnações, é como abrir e o fechar de olhos da existência, segundo o livro de Dízia. Mais ou menos isso. Esta mônada, ela vem para outros, ela está lá no plano divino, ela vai em direção a outros planos, que a gente fala para baixo, são planos inferiores, até chegar no plano da matéria. Quando, no plano humano, ela tem muitas encarnações para evolução, mas tudo isso é um piscar de olhos diante da existência. Não existe matéria morta. Né? O que a gente sempre fala aí, aqui, né? Uma pedra está lá latente, mas ela está vibrando, quase parada, mas está. Né? O homem é o microcosmo. Então, o homem, ele corresponde ao cosmos, né? Ele é exatamente como o cosmos, funciona, tem a mesma estrutura que o cosmos. Né? O céu e o homem é a mesma coisa. O homem é o microcosmo diante do universo, né? Que é o macrocosmos. Tudo é o princípio da correspondência, né? Uma célula humana é o micro diante do homem. O homem é uma célula diante do planeta. E o planeta é uma célula diante do universo. Aí vem o princípio da correspondência. Na doutrina secreta estão todos os princípios herméticos, todos. Né? A lei da vibração, não existe matéria morta. A lei da correspondência. Também ensina o progressivo desenvolvimento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. O nosso universo não passa de uma unidade em um número infinito de universos, todos filhos da necessidade. Bom, um outro conceito que está na doutrina secreta é que não se admite nem o bem nem o mal por si mesmo. O mal e o bem não existe independente da natureza humana. É o que que ela afirma, o que está lá. Um dos conceitos. Então, o bem e o mal está na própria paixão humana, está na própria ignorância. Porque na criação, no cosmos, existem opostos, existem contrários, né? Mas não existe o bem e o mal por si. Nós é que criamos. Existe o bem e o mal no físico, no astral, no mental, né? Mas não existe o bem e o mal em toda a criação. A Helena Blavatsky dizia que não há demônios completamente perversos, não há anjos completamente bons. O que existem são espíritos das trevas e espíritos da luz. Bom, ensina que a única diferença entre os objetos animados e os inanimados na Terra, e entre a estrutura animal e humana, é que em uns os diversos fogos vitais estão latentes, em outros não. Por exemplo, a gente é o animal.
ele ainda não tem os fogos vitais. Esses fogos vitais são os fogos cósmicos, para ter uma alma ainda, ele não está individualizado. O homem já recebeu já tem esses fogos vitais, já recebeu, e ele já tem uma alma. O reino mineral ainda não tem os fogos vitais, está se desenvolvendo para se transformar no reino vegetal, e assim por diante. Mas não existem objetos animados e inanimados. Bom, na doutrina secreta, como eu já falei, são contidos todos os axiomas herméticos que afirmam, assim como é o interno, é o externo. Assim como é o grande, é o pequeno. Assim como é acima, é embaixo, na economia divina. É a lei da correspondência, né? A lei do gênero, a lei da polaridade. Né? Uma célula, um átomo, ele funciona como um sistema solar, né? É a mesma estrutura. Então, na natureza, todas as coisas seguem a lei da analogia. Tudo uma coisa é análogo à outra. O que se passa no plano espiritual, repete-se no plano cósmico. E assim vai. Bom, também não se admite um logos ou um criador, admite-se um logos, o logos é o criador, né? Admite-se um criador coletivo do universo, um demiurgo. No mesmo sentido em que se fala de um arquiteto como criador de um edifício. Muito embora o arquiteto não houvesse tocado em uma pedra sequer, mas sim elaborado um plano. É aquele que elabora um plano, o logos que elabora um plano, o arquiteto, e ele vai precisar dos obreiros, para fazer, para construir. Então, não é uma obra coletiva, mas emanada do Uno. É uma obra coletiva emanada de uma fonte, né? Então, esse plano foi traçado pela ideação do universo e a obra em construção foi entregue às legiões de forças e poderes inteligentes. Esses poderes inteligentes estão nas religiões, né? São os arcanjos, os Elohims, na religião hebraica, né? Os Dayan Shohans, né? Então, toda essa cosmogênese que eu estou falando, bem resumidamente, né, oferece uma fórmula abstrata. Vocês veem que desde o começo aparece círculo com pontinho no meio, e mesmo os capítulos, versos, né, das instâncias, que eu vou mostrar daqui a pouco, é muito abstrato, por isso que é difícil, é uma fórmula abstrata, porque está tratando de coisas não físicas, que se passaram num plano que nós não vemos. É o plano espiritual, porque tudo que é material se passou primeiro no plano espiritual, mental, astral, antes de passar para o plano físico, e tem muita coisa que está acontecendo no plano físico, astral, que nós não vemos. Por isso é uma obra abstrata e difícil, né? Então, ela é aplicada a toda a evolução da Terra, das cadeias planetárias do universo solar, no qual se encontra essa cadeia. Então, é assim que se procede essas leis, baseadas na analogia, né? Também, outro conceito é que a humanidade está dividida em 7 grupos distintos, com suas subdivisões mentais, espirituais, físicas. E há 7 planetas principais relacionados com a Terra. Cada grupo humano nasce sob a égide de um deles, que o influencia com suas possíveis combinações inumeráveis aspectos. Quer dizer, quando o homem foi colocado, quando a humanidade foi colocada, ela foi colocada em 7 grupos distintos, todos eles com os mesmos planos, como foi demonstrado na última aula do Geraldo, né? Nós temos 7 planos, até do físico ao espiritual. Então, foram 7 grupos. Cada grupo está sob a égide de um planeta.
Porque no nosso sistema solar, são não, são mais de 7 planetas, eu sei, mas apenas 7 planetas é que estão na nossa cadeia planetária. Eles se encontram com a nossa influência, são 7 planetas. E cada um desses grupos estão sob a influência desses planetas. E é a astrologia. A astrologia, bem, no bom sentido, né, sério, astrologia. Bom, também diz que na filosofia esotérica não existe a pretensão do miraculoso, não admitindo desígnio nem criação especial, nada existindo fora das leis imutáveis da natureza. Existem as leis, é uma lei única, imutável da natureza, para tudo. Vem do uno, as leis são iguais. Mas não existe nenhum milagre fora dessas leis. Né? Apesar de que nós não conhecemos esses fenômenos da natureza, não conhecemos que temos poderes latentes, está no terceiro objetivo da sociedade teosófica, que nós temos que desenvolver esses poderes latentes, todos nós temos, mas apesar de que nós não temos, não conhecemos, não desenvolvemos, não está na hora de desenvolver, né? E perdemos muito tempo para desenvolver também. Mas fora esses poderes, não existe outro tipo de poder. Não existe nada diferente. É isso que quer dizer. Bem, mas a doutrina secreta tem um limite de ensinamentos. Esses ensinamentos relativos ao cosmos, eles não são totalmente transmitidos. Por quê? Porque não poderiam ser compreendidos. Somente alguns iniciados, né, mais elevados, têm permissão para especular o assunto. Nem mesmo as mais altas inteligências espirituais não conseguiram desvendar os mistérios que estão além dos limites dos milhões e milhões e bilhões de sistemas solares existentes. Então, na doutrina secreta, que são 7 instâncias, a cosmogênese, o primeiro livro, o primeiro capítulo, são 7 instâncias, que fala sobre a cosmogênese. Até o quarto, depois eu vou mostrar para vocês, a quarta instância está se falando da criação, depois fala do sistema solar, depois fala só do nosso planeta. Não vai além disso. Né? Mas não, é porque não está completa, não tem tudo. O que está na doutrina secreta, para nós aqui, que já está difícil, é uma coisa mínima, é um grãozinho de areia. É um grãozinho de areia. Existe muito mais coisa. Bem, então, a cosmogênese, que é o que eu estou falando, né? A cosmogênese, descreve como os mundos surgem, renascem, após seus períodos de repouso para laias, né? E também como o nosso globo e seus reinos inferiores evoluíram até essa época agora, em que a forma humana está sendo desenvolvida. É isso que trata, né? Então, como nós estamos aqui e como os outros reinos inferiores, está falando? Mineral, vegetal, animal. Então, agora que eu vou mostrar para vocês, é claro que nós não vamos estudar verso por verso, porque isso é só os estudantes mais adiantados, né? Então, eu vou mostrar que são 7 instâncias que representam. Instâncias são capítulos, gente, capítulos. Cada capítulo tem versos que eles falam sloka, né? Sloka. São, ao todo, 7 instâncias da cosmogênese que representam não só os 7 períodos do processo evolutivo, citado nos Puranas, nos livros, né? Lá da Índia, como também as 7 criações citadas na Bíblia, como os 7 dias da criação. Os 7 dias da criação da Bíblia, por exemplo, aquela historinha, né? Primeiro dia se criou o céu e a terra, no segundo, os vegetais, no terceiro, os animais, etc. São 7 dias. O último, o homem. Isso
é uma coisa, é verdade. Só que é historinha contada para criança, porque cada dia da criação são períodos em milhões, 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 milhões. Estão nas 7 instâncias da cosmogênese. Está nas 7 instâncias da cosmogênese. A primeira instância tem 9 versos ou slokas. Então, a primeira e a segunda instância descreve o estado do Uno durante o Pralaya, antes do primeiro movimento da manifestação, é a noite do universo, é aquela roda, aquele círculo branco, a noite do universo. A terceira instância descreve o despertar do cosmos para a vida após, é o pontinho, ó, despertar do cosmos. A instância 4 descreve a manifestação dos construtores. Aí vai emanando, né, do logos, todo o universo, o universo manifestado para ser construído, que são seres inteligentes, que ajudam em evolução, né? Eles encarnam em si mesmos a natureza, eles são a própria natureza. A instância 5 apresenta o processo de formação do mundo. Aí, a partir da instância 5, que é o capítulo 5, fala só do nosso planeta. A instância 6 apresenta a formação do mundo, quando fala mundo é o nosso planeta, até o seu quarto período, quarta ronda em que vivemos. Nós é que existem mais palestras que vai explicar o que é uma ronda, são 7, nós estamos na quarta ronda do nosso planeta, né? Onde a humanidade apareceu. Todas as raças apareceram e vai aparecer outras ainda. Bom, com o quarto sloka da sexta instância, termina o que diz respeito à cosmogonia universal. E aí vai se referir apenas ao sistema solar, cadeias planetárias e a história do nosso globo e sua evolução. E na instância 7, que é a última, apresenta a descida da vida até o aparecimento do homem, no presente período, seguindo-se até o atual estado da humanidade. Bom, aqui é só para mostrar para vocês, gente, é claro que os estudiosos vão estudar sloka por sloka, verso por verso, e aquilo é que vai usar a sua intuição, vai meditar, porque são versos, são poemas, são muito bonitos. Isso tudo é que foi traduzido do Senzar. Aí é que era o Senzar. Essa instância 1, são 7, era o Senzar. Depois foi traduzido para outras, aqui vai para o português. E tem uma coisa, à medida que vai sendo traduzido, vai perdendo o seu sentido, seu melhor sentido, o sentido original. Porque a língua melhor para ser traduzido tudo isso, que é uma coisa abstrata, era o sânscrito. Depois, na nossa língua, a gente faz o que pode, né? Porque não é aquilo que realmente simboliza. Então, aqui, olha, aqui nessa primeira instância são 9 slokas. Eu vou mostrar para você o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou ler devagarinho, nós vamos ver o que significa essa coisa tão abstrata. Então, na primeira instância, o primeiro sloka está dizendo assim: o Pai Eterno, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais, durante 7 eternidades. Esse Pai Eterno é o espaço, não é aquele espaço que a gente pode imaginar, é espaço em outro sentido, é a causa eterna, onipresente, incompreensível, imutável em sua abstração, cujas invisíveis vestes. Quando fala em invisíveis vestes, quer dizer, olha, outra coisa muito abstrata, é a matéria raiz, não é a matéria como a gente vê que a matéria que formou os planetas, a matéria que nós temos, a matéria do ser humano, é uma matéria raiz, é uma raiz mística, abstrata também, que é a raiz que deu origem a toda a matéria que existe no universo.
Os hindus a chamam de Mula Prakriti. Quando fala as 7 eternidades, significam os 7 períodos de um Manvantara. Manvantara é o grande período da atividade. Esse período, grande período de atividade cósmica, equivale a 100 anos de Brahma. Os 100 anos de Brahma, correspondendo a, no nosso tempo, 311 quatrilhões, 40 trilhões de anos. É uma eternidade para nós, né? Mas, pasmem, existe o tempo maior ainda que esse, que é uma eternidade, né? O segundo sloka. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. O tempo não é mais que uma ilusão ocasionada pela sucessão dos nossos estados de consciência, à medida que viajamos através da duração eterna. A duração eterna é a eternidade. Então, o tempo aí não existia porque não existia nada, era o pralaya. O tempo não existia. Então, não existia nada, nem pensamento, nem sentimento, nada. Né? Nada há sobre a Terra que tenha uma duração real, pois nada permanece sem mutação, ou no mesmo estado, durante 1 milionésimo de segundo. Então, na verdade, o tempo também é uma ilusão. Para nós, no corpo físico, é um tempo. No plano astral, é outro tempo. No plano mental, é outro tempo. Na verdade, o tempo depende da consciência em que se está. Né? A mente universal não existia, porque não havia ri para contê-la. Mente aí está falando dos estados de consciência, pensamento, vontade e sentimento. Está falando tudo do pralaya, onde não existia nada. Né? A ri são as legiões de seres espirituais, que seriam as legiões angélicas. Eles também não existiam ainda. Os Elohims, os mensageiros dos judeus, os Ayan Shohans, essas forças inteligentes que elaboram as leis da natureza também não existiam. Gente, é só para mostrar um pouquinho desses versos, viu? Não é? Ninguém vai fazer um estudo aqui, porque isso é uma coisa impossível, né? Bom, isso é somente, gente, eu achei esse diagrama aí muito interessante, porque está mostrando o ciclo do nosso planeta. Não falei que são 7 rondas? Nós estamos aqui na 4ª ronda, aqui no meio, porque o nosso planeta, antes de existir fisicamente, com terra, mares, vegetação, ele era primeiro espiritual, depois ele foi mental, depois ele foi astral, etérico, físico. Ele está no meinho aqui. Depois do físico, ele vai se tornando mais sutil. Isso vai demorar muito ainda, né? E ele vai ter um arco ascendente que vai voltar novamente. Ele vai se sutilizando, vai voltar novamente. Por que eu trouxe isso aí? Para mostrar que em tudo é assim. Esse ciclo é para todos nós. Antes de nós existirmos, nós viemos do mundo espiritual, mental, astral, físico, e daqui, saindo do mundo físico, vamos para o arco ascendente. Isso é apenas para mostrar, para elucidar essa analogia, que tudo funciona da mesma maneira, né? Bom, o segundo volume, que é Antropogênese, que eu não vou entrar hoje de jeito nenhum, discute o quê? As evoluções posteriores daquela forma que espiritual que apareceu, né? A iluminação da mente pela encarnação de algumas almas humanas vindas de mundos anteriores. Então, aqui encarnaram almas humanas de todo estágio evolutivo. Vieram almas humanas de vários lugares, estágios evolutivos. Mas elas não vieram fisicamente, vieram num corpo muito sutil primeiro, né? E também vai explicar a subsequente evolução das raças, desde a primeira raça até o período atual, que nós estamos na 5ª raça. E cada raça tem as suas subdivisões. É isso que vai
tratar a antropogênese, que é o segundo capítulo. Agora, gente, eu trouxe aqui para vocês, depois dessa explanação muito resumida, que tem que ser assim mesmo, porque também fica cansativo, né? Eu trouxe algumas afirmações de cientistas e algumas coisas que estão aparecendo na ciência moderna que bate com a doutrina secreta, com o que está na doutrina secreta. Olha, este trechinho aqui. O Newton que disse por intuição, olha aí. A natureza trabalha perpetuamente em ciclos. Ele já falava, a natureza trabalha em ciclos, fazendo gerar fluidos sólidos, coisas fixas, de coisas voláteis. Voláteis em fixas. Coisas sutis em grosseiras. E coisas grosseiras em sutis. Assim é possível que todas as coisas tenham sua origem no éter. E aquele tempo dele era século XVII, né? Eles ainda estavam, né, engatinhando, eles presumiam que tinham uma substância chamada éter que não se via, que era invisível, né? Mas eles estavam ainda, não sabiam direito. Mas ele estava já usando a sua intuição, olha aí. As coisas não se geraram fisicamente, né? Apareceram em outros planos, e ele já estava, por intuição, falando isso. Bom, outro conceito que bate também com a doutrina secreta, com o que a doutrina secreta fala, eu estou falando nos livros de Dizian, né, que deu base, o conceito da teoria do Big Bang, que é um conceito físico, moderno, né? É que o universo começou com uma explosão de uma pequena centelha, de uma substância, depois que deu origem a todas as estrelas, galáxias, tudo que existe, né? Isto é numa visão física, numa visão da ciência, que eles percebem, eles acreditam na física. Houve uma explosão física, uma explosão atômica, física, são os átomos. Aí eles já sabem que são átomos, como funciona. Mas eles não estão enxergando por trás dos átomos, eles não aceitaram ainda, né? Na doutrina secreta, há uma coisa bem semelhante. Diz, onde os estados de desenvolvimento são simbolicamente diagramados, quer dizer, na doutrina secreta, tudo é diagramado numa simbologia, né? Há uma afirmação análoga, com a diferença de que o universo teve início no espírito e não na matéria. Então, de um lado, os cientistas acreditam na explosão de uma coisa física. Do lado do ocultismo, se acredita que tudo começou no abstrato. Mas são coisas semelhantes. São coisas semelhantes. Bom, então a Helena Blavatsky fez uma previsão que somente no século XX a sua obra seria aceita, como eu falei logo no início. Ela diz, eu estou escrevendo esse livro, mas não é para agora, é daqui 100 anos. Então, com as revelações ocorridas agora, desde o final do século XIX, século XX, a física quântica, né, se desvendando, a física quântica, a genética se desenvolvendo, a doutrina secreta passou a ser examinada por alguns cientistas, respeitada, mais valorizada, porque, olha aí, tem coisa muito semelhante aí, que a doutrina secreta está se referindo, né? Bem, principalmente o Einstein, né? O Einstein, ele lia a doutrina secreta. Ele era um estudioso da doutrina secreta. Por exemplo, a divisibilidade do átomo, o movimento ondulatório das partículas, tudo isto está muito semelhante, né, com o que a doutrina secreta fala. Ela fala, semelhante a isso, fala sobre o constante movimento dos átomos, né, que está de acordo com a lei universal, de que não há repouso nem interrupção no movimento da natureza.
não há repouso no movimento da natureza. E pesquisas científicas mostram que tanto as coisas infinitamente pequenas como nas infinitamente grandes, tudo é movimento, está de acordo com as leis herméticas, como eu falei lá no começo, né? Um sistema solar funciona, tem a mesma estrutura de um átomo, seus elétrons, né? Tudo que está lá no grande está no pequeno, né? E o movimento ondulatório das partículas na ciência torna-se compreensível com a teoria de um princípio vital universal. Olha aí, o princípio universal, a fonte, o uno, né? Torna-se compreensível. Então, é só para mostrar, gente, como as coisas, após vem do século XIX, século XX, como as coisas da ciência e como as coisas esotéricas, desse ocultismo, da ciência oculta, como elas estão devagarzinho se encontrando. É só para mostrar isso. Ninguém quer ir fazer experiências e, né, demonstração não, mas dá para se entender isso, né? Bem, gente, então, o que eu tinha que falar sobre esse primeiro capítulo, a cosmogonia, era isso aí. E o segundo capítulo também vai ficar para outro dia, outra palestra.